Meu carinhoso, boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que você estiver assistindo a este vídeo. O nosso tema de hoje é falar sobre o Brasil como pátria e a missão do Brasil na difusão do Evangelho de Jesus e dentro do questionamento lançado por Chico Xavier, através da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do autor espiritual Humberto de Campos, mais tarde Irmão X. Não quero aqui de nenhuma forma dizer ou falar para ferir alguma suscetibilidade de algum irmão, de algum companheiro do movimento espírita que entende que um regime de governo como o comunismo seria bom para o Brasil, ou o socialismo. Mas, em especial, gostaria que vocês vissem os vídeos de Divaldo Pereira Franco, quando ele conta a história de Karl Marx, que é um dos criadores do comunismo e que levou uma vida atribulada, e não era uma pessoa que gostava muito de trabalhar. Enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E curiosamente esse Marx, que prega a doutrina que ele tem o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso, nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia, mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. E então, gente, o Espiritismo, às vezes as pessoas confundem o Espiritismo, achando que o Espiritismo é a favor de uma doutrina comunista. Mas na obra do Chico Xavier, no livro Nosso Lar, de André Luiz, nós vamos ver que existe ali uma outra forma de governo que eu acredito que seria a forma mais adequada para que a gente pudesse pregar ou um dia associar para trazer aqui para o nosso plano físico. E ali a gente vê que as pessoas crescem através do seu mérito. Não existe nada dividido em comum se essa divisão não trouxer o mérito da pessoa junto. E também Jesus disse que a cada um segundo o seu mérito. Então não é dividido nada no plano do André Luiz, da Cidade do Nosso Lar, entre as pessoas, sem que essas pessoas tenham adquirido mérito, e ele chama lá o dinheiro que utiliza lá no plano espiritual, chama-se bônus hora. Então você tem que ter bônus hora, você tem que ter mérito para poder você conquistar o lugar de morar, lugar de ficar, um bom emprego, uma promoção. Tudo é feito através da questão do mérito pessoal de cada um. A doutrina comunista, vocês sabem, ela tira o mérito daquele que trabalha mais, porque ela pega a vantagem que aquele levou e divide com aquele que não trabalhou. E em vez de você igualar as pessoas por cima, ou seja, todo mundo bem, você cria uma casta superior e uma casta inferior, sendo que aqueles que estão por cima, eles vão governar aqueles que estão por baixo. Então, gente, o Brasil e a sua missão histórica de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele é comentado aqui numa mensagem do autor Bezerra de Menezes, e eu não sei, aqui não tem aqui qual que foi o médium que psicografou a mensagem, mas ele vai falar a respeito dessa missão histórica do Brasil.
se nós temos que divulgar o Evangelho, se é uma das nossas missões, né, dos nossos compromissos aqui, levar o Evangelho para o mundo, como é que a gente vai poder fazer isso com uma doutrina que cerceia a nossa liberdade de expressão? Como é que nós vamos fazer isso em um governo, né? Nós estamos observando aí alguns membros da justiça brasileira tentando impedir as pessoas de terem a sua liberdade para falar e, inclusive, para falar daquilo que elas pensam. Se você não tem liberdade de pensamento, como é que você vai conseguir levar um conhecimento como é este, tão bom, tão maravilhoso, para os demais países, para os demais lugares? Então nós temos, neste momento, que nos colocar, sim, de forma mais contundente para podermos lutar pela nossa liberdade de expressão. Porque nós precisamos disso para fazer com que o Evangelho chegue aos outros países, aos outros lugares. Países de regimes socialistas, de regimes mais voltados para essa questão, eles estão impedindo as pessoas de dizerem o que pensam. Nós temos um país, né, no Oriente muito grande, onde as pessoas não têm, inclusive elas são vigiadas para não poderem falar aquilo que elas querem. E sempre essa doutrina, né, baseada no comunismo ou no socialismo. Nós vemos a Venezuela passando por dificuldade com essa mesma doutrina, a Coreia do Norte passando por isso, que é uma dificuldade muito grande lá. Não se pode falar de Deus, de Jesus, com a mesma expressividade que nós temos aqui no Brasil. É proibido se falar, a religião que se tem lá, me parece, é adorar o chefe do país. E é algo impressionante que ocorre nesses regimes ditatoriais. Então, gente, esse canal aqui, ele vai falar de espiritismo, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito desse problema, a respeito desse fato, porque nós precisamos pensar a respeito disso. Olha só, o nosso companheiro Bezerra de Menezes, ele diz aqui na sua mensagem que o Brasil prosseguirá na sua missão histórica de pátria do Evangelho e coração do mundo. O Brasil será pulsante coração espiritual da humanidade, encravado na palavra libertadora de Jesus, que fuge no Evangelho restaurado pelos benfeitores da humanidade. Então, dessa forma, nós precisamos ter um país livre, onde a gente possa dizer o que pensa, onde a gente possa proferir, ou melhor, onde a gente possa ter a religiosidade, onde a gente possa ter a espiritualidade que é preciso, que é necessária para o nosso crescimento como pessoas, como seres humanos, ou dentro de um contexto espiritualista, onde a gente quer divulgar a palavra, o ensinamento de Jesus. E nós não vemos isso em um país onde as liberdades possam ser cerceadas, como a gente pode ver em Cuba, como a gente vê na Venezuela, ultimamente na Argentina. E isso tem feito com que nós, que pensamos um pouquinho mais, tenhamos um pouquinho de inteligência para poder prever que isso pode ocorrer no nosso país. Então, pessoal, não vamos confundir também, né, diz aqui a mensagem do Bezerra de Menezes, não sou eu que estou falando, né? Não confunda a missão histórica do país com competição lamentável em relação às megalópolis do mundo, que triunfam sobre as lágrimas das nações vencidas, escravizadas pela política financeira e econômica internacional. O que nós estamos dizendo aqui? Que apesar de eu principalmente, algumas pessoas clamarem por liberdade no campo da religiosidade, no campo espiritual, também no campo da política, a gente poder dizer aquilo que a gente pensa, também não podemos ser escravos da questão financeira. Porque, pessoal, o capitalismo, embora seja um bom regime, ele também tem os seus exageros. O capitalismo não se conhece nenhuma outra forma de governo que seja mais justa do que o capitalismo. Mas, quando ele é selvagem, não se conhecerá também um regime mais forte e mais danoso quanto o capitalismo. Então existe um limite para que a gente possa levar adiante esse sistema de crescimento de um país, onde
um país, por exemplo, onde se leva mais importância para a aquisição de poder financeiro do que para a aquisição de saúde moral, espiritual e mesmo saúde psicológica, saúde no campo físico mesmo do cidadão, esse país também não está muito bem. Mas olha, vamos observar. Se, de repente, para vocês terem uma ideia, gente, uma empresa que fabrica um carro, um automóvel, vamos ter uma ideia, vamos pensar. Esse automóvel, ele empregou, lá na origem, quando foi retirado o minério, lá na mina, ele empregou diversas pessoas. Diversas famílias se alimentaram ali daquele trabalho. Mais à frente, o minério ele é modificado, ele é trabalhado, ele é refinado. Ali também muitas famílias trabalharam e puderam se alimentar, puderam crescer, né, puderam progredir com aquele trabalho. Mais à frente é fabricada as peças para fazer o automóvel. E nessa fábrica de peças, nós vamos observar também que outras centenas de famílias trabalharam e também conseguiram o seu ganha-pão, conseguiram sobreviver, né? Ou melhor, não sobreviver, conseguiram viver algumas, né? Até viver bem, trabalhando, né? Produzindo aquelas peças. E mais à frente, a hora da montagem do veículo, da criação, todo aquele compêndio, né, que existe, as pessoas trabalharam para isso, muita gente buscou, né, elaborar, pensar, e essas pessoas ganharam a vida com isso. E mais à frente, esse mesmo veículo colocado ali na revendedora, ele foi alvo, instrumento para que aquelas pessoas que ali trabalham também conseguissem o seu ganha-pão. Conseguisse viver através desse trabalho, dessa venda de automóveis. Quer pensar também daquela pessoa que vai comprar o automóvel, né, que trabalhou, que ao trabalhar, ao produzir, talvez tenha empregado pessoas para ajudá-lo nas suas empresas. E aí ele adquire o automóvel, finalmente. Lógico que se você ver a coisa assim friamente, você não vai perceber que houve ali, até chegar no ponto de venda, até que alguém saia andando naquele veículo, a gente não percebe ali que atrás daquilo tem milhares de pessoas que puderam, pelo menos um pouquinho, viver da construção daquele automóvel. Então aí, gente, a gente vai ver a importância que é da gente entender sistemas, né, de economia de um país. Mas vamos supor que esse automóvel tivesse um preço exorbitante, né? E aquela pessoa precisasse para montar a sua empresa daquele veículo, e aí ela tivesse que, de repente, gastar todas as economias dela. E vamos imaginar que esse valor exorbitante não seja repassado para aquelas pessoas que estão lá embaixo na cadeia de trabalho, que começaram lá na mineração. Essas pessoas, até chegar na proximidade ali do momento em que o veículo é vendido, essas pessoas estejam recebendo valor injusto, menor e tendo seus direitos cortados. Bom, aí está o lado negativo do capitalismo. E aí está o capitalismo selvagem, o qual nós não partilhamos que seja uma coisa boa. Mas desde que seja tudo justo, desde que todos tenham recebido um bom salário, tenham trabalhado de forma tranquila e tenham conduzido ao final ao produto, e o preço ao final seja justo, aí então nós temos que esse regime de capitalismo, pelo menos na questão econômica, é um dos melhores que nós acreditamos que deve ser adotado. Todo preço exorbitante de alguma coisa, toda vez que alguém quer vender algo por um preço acima do que vale, e toda vez que alguém prejudica outro alguém por causa de dinheiro, ou prejudica outro alguém por causa da questão financeira, quando um país prejudica o outro, aí nós vemos o exagero, né, que é o que nós não aprovamos. Mas vamos supor que no sistema
comunista. Tem até um padre da Igreja Católica que explica muito bem isso, né, que é preciso no sistema comunista ou socialista que algumas pessoas elas não vão aceitar esse sistema. Então é preciso criar uma casta de pessoas fortes para poder manter aquelas dentro do sistema. E essas pessoas que ficam mais fortes, elas têm os seus defeitos, as suas ambições, as suas dificuldades. E elas vão criar então uma classe super poderosa, super rica ali, para segurar os que estão embaixo, trabalhando para manter a igualdade. Então vamos ter uma igualdade em cima de pessoas ricas e uma igualdade embaixo, onde a miséria vai ser distribuída de forma igualitária. Embora a gente tente pensar que vai acontecer a transferência de renda, ela não acontece. As pessoas vão sofrer, as pessoas vão passar dificuldades, vão passar fome, e alguns países estão até se alimentando de cachorro, de gato, de animais. Né? Isso é muito triste. Então, na mensagem que eu citei, o Bezerra de Menezes, ele leva para nós a bandeira luminosa que ele quer que se levante, é Deus, Cristo e caridade, né? Que seria esculpida nos nossos sentimentos, né? Quando a gente vai trabalhar por uma era melhor, né? E dizer que essa era se avizinha. Bom, eu acho que tudo tem que ter um pouquinho de transpiração, né? Que dizem que uma invenção é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, para a gente poder fazer o país transformar num país melhor, também nós temos que transpirar bastante. Olha, o Brasil ele vai prosseguir na missão histórica dele. O povo vai lutar por isso. As dificuldades vão passar. Mas eu queria dizer que cada um de nós tem que levantar essa bandeira. Tem que buscar transformar o país num país melhor. Tem que buscar defender a nossa liberdade. Então, gente, nós estamos vendo movimentos até dia 7 de setembro próximo, né? Para a questão do levantar nessa bandeira para a nossa pátria. Se independente de política, a gente sabe que nós precisamos amar de verdade o nosso Brasil. Né? Amar e esquecer essa questão de achar que existe uma parte de brasileiros que é do mal e uma parte de brasileiros que é do bem. Existem, na verdade, brasileiros. E existem de verdade, cada um com a sua ideia, com a sua filosofia, e cada um talvez um pensando diferente do outro. Mas a gente precisa unir esse pensamento pelo nosso país. Né? Que a nossa missão é levar o Evangelho para o mundo. Né? Levar o Evangelho para a luz, né, daquelas pessoas que estão buscando sair da escuridão, buscar a luz, né, aquelas pessoas que estão buscando conhecimento, estejam eles, por exemplo, na França, onde o Espiritismo praticamente surgiu, é onde, né, lá tem um movimento muito menor do que na época em que ele surgiu lá. E, então o Brasil tem essa missão aí de redistribuir, né, o Evangelho, redistribuir a mensagem espírita. Gente, então independente aí se você pensa por A ou por B, né, vocês já perceberam aí de que lado que eu fico, se for o caso, mas eu não tenho nada a dizer, né, contrário, a não ser na questão das ideias, no campo das ideias, contra a pessoa daquele que pensa diferente de mim. Mas talvez no campo das ideias a gente pode conversar, a gente pode discutir. O Espiritismo é uma doutrina libertadora, mas que busca também a liberdade daqueles que os professam. Se eu não tenho liberdade de professar a minha religião, o meu pensamento filosófico, a minha espiritualidade no meu país, então que liberdade que eu vou ter depois para poder divulgar o Evangelho de Jesus na forma que eu entendo que seja? Então nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender essa questão. Vamos desatar os laços, né, que prendem a gente dentro do centro e não poder falar de política ou de assuntos que ferem, né, o dia a dia das nossas pessoas. Então vamos levantar o pensamento aí, vamos pensar firme para que o Brasil siga, para que as nossas liberdades permaneçam, para que ninguém fira de alguma forma o que a gente pensa, o que a gente quer para nós. Jesus abençoe, ilumina a todos. Muito obrigado.